Bom, galera, agora o assunto muito importante da nossa aula, MMC e MDC. Vamos começar definindo o que é MMC e o que é MDC. Então, MMC é o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros e vai representar o quê? Um menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente desses dois números. Então, o que é isso? Vamos olhar aqui para a nossa questão. Ó, MMC, 6 e 8. Então, qual que é o número? Por exemplo, eu posso pegar o 6 e multiplicar por A e vou chegar ao um número x. E eu posso pegar o 8, multiplicar por b, né? E posso também chegar ao número x. Então, o MMC é justamente o menor valor de x. Qual que é o menor múltiplo desses dois números? Então, vamos ver aqui. O que a gente faz para descobrir o MMC? A gente tem o algoritmo da fatoração por números primos, por fatores primos. Então, a gente vai pegar o 6, vai pegar o 8, né? Colocar uma distância aqui e colocar uma barrinha. E a gente vai começar a dividir eles por números primos. Então vamos lá, qual que é o primeiro número primo? Vamos tentar. 2. Opa, o 2 divide os dois. Então aqui tem 3 e aqui tem 8 por 2, 4. E aqui o que a gente faz? Bom, a gente pode continuar dividindo, né? Tanto faz a gente dividir agora por 2 ou por 3. Por quê? Porque ambos vai dar certo. Ó. 3, aqui vai sobrar 1 e 4 não vai mudar nada. Opa, vamos dividir por 2 de novo, porque o 4 ainda dá. Então aqui 1 e aqui o 4 é 2. E aqui 2, 1, 1. Bom, basicamente essa é a operação do MMC que você vai precisar saber fazer. Você vai colocar os dois números, ou 3, 4, 5, enfim, quantos números tiver, vai puxar essa barra e vai começar a dividir eles por fatores primos, né? Começando sempre pelo 2, e você vai indo até conseguir dividir todos e sobrar 1. Aí, o MMC, onde que ele está? Ele está quando você multiplica todos esses números aqui. Então, nós temos que esse número aqui, a gente pode falar que é 2 elevado ao cubo, né? Porque o 2 aparece 3 vezes, vezes 3. 2 ao cubo é 8 vezes 3 igual 24. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que esse menor múltiplo aqui é o quê? É 24. Então, 6 vezes A vai dar 24 e 8 vezes B vai dar 24. Nosso x é 24. Mas o que é importante saber? É que independente desse valor de A ou desse valor de B, a gente quer esse 24. Por quê? Porque é a relação de mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Certo? Agora pensando em MDC. O que é o MDC? Qual que é desculpa, antes de partir para o MDC, vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Eu vou discutir umas questões com vocês daqui a pouco, mas é bom vocês estarem atentos a isso. À medida que vocês vão fazendo questões, você vai entender que quando uma questão quer que você faz MMC ou MDC, o enunciado da questão vai ter algumas palavras-chave. Por exemplo, quando perguntar em tempo, falar em ciclos, encontros futuros, né? Quando vai acontecer de novo, ou quando está falando de corredores, que um corre em um tempo, o outro corre em outro tempo, quando eles vão se encontrar de novo, enfim, esse tipo de questão é muito sugestiva de MMC, certo? E qual que é o outro tipo que nós temos? Temos o MDC, né? Bom, galera, agora indo então para o nosso MDC. Qual que é a definição de MDC? É o máximo divisor comum entre dois ou mais números inteiros, que é o maior número inteiro que é divisor desses dois números ou mais simultaneamente. Ou seja, o que a gente tem que pensar? Vamos olhar, por exemplo, aqui o 20 e o 30. Bom, o 20 dividido por x vai ser igual a A. A gente quer pensar no 30 dividido por esse mesmo x vai dar um número diferente. Porém, esse x, a gente está pensando a gente está pensando que ele é divisor de ambos. Então, x é um número inteiro que divide ao mesmo tempo 30 e 20 e que vai dar um valor inteiro. É um divisor natural. Então, o que a gente tem que pensar? Como que a gente vai fazer essa operação? Muito simples. Evidentemente, em número pequeno, assim, você pode até pensar tanto MMC quanto MDC, nossa, eu consigo fazer de cabeça. Mas eventualmente vai cair, tipo, você pegar 5 números diferentes para descobrir MMC, MDC. Então, assim, fazer a operação é muito importante. Saber fazer a operação direitinho. Então, o que a gente faz? A gente começa igual um MDC. A gente faz aqui. Começar dividindo por números primos. O primeiro, 2. Aqui dá 10. Aqui dá 15. A gente continua. 2, 5, 15.
Aqui, 3, 5, 5 e 5. 1, 1. Só que o que que a gente faz? A gente não multiplica mais eles. Porque se a gente multiplicar todos, a gente acha o MMC. Aí o MDC, o que que a gente faz? A gente pega, olha quais números aqui dividir os dois ao mesmo tempo e marca. Por exemplo, aqui o 2 dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse 2 não dividiu, então a gente deixa quieto. Esse 3 não dividiu, deixa quieto. O 5 dividiu, então marca. Então, e a gente agora multiplica todos os que nós marcamos. Então, 2 vezes 5, 10. Resposta C. Então, ele representa isso. Ele representa qual número eu consigo dividir ao mesmo tempo, né? Independente de quantos números estejamos analisando, né? 20, 30, se aqui tivesse 40, 60, enfim. Qual número a gente consegue dividir todos esses números e chegar em um divisor é, inteiro, né? Qual o maior número a gente consegue fazer isso? Máximo divisor comum. Nas provas vai aparecer o quê? Vai aparecer falando no enunciado. Igual a MMC. MMC aparecer essas palavras, MDC aparece essas daqui, ó. Divisão, partes iguais. Aqui, maior tamanho possível, sem sobras, né? Sem sobras indica divisão por um número inteiro, né? Que resulte em inteiros, resulte sem sobras. Então, basicamente é isso, galera. O que ocorre? Vocês têm que treinar muito. Fazer a operação em si, saber fazer a operação e conseguir interpretar na questão que hora que você vai usar o MMC, que hora você vai usar o MDC. E não tem jeito para conseguir aprender a fazer isso é fazendo questões. Então vamos aqui iniciar nossas questões aqui que eu separei para a gente aqui de MMC e MDC. Ó, começar aqui com essa questão que a gente fez até na sala, né? Para quem não foi, a gente fez na sala. Aqui, pausa aqui e tentem resolver aí na casa de vocês, né? Vamos resolver aqui. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos, só que há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas, né, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos e não haverá sobra de ingresso, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. E ele pergunta qual que é o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingresso. Número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para receber esses ingressos. Bom, vamos lá. Vamos entender essa questão primeiro. O que está falando? Está falando ó, que tem ingresso para uma sessão aqui, cinema. Tem ingresso para de manhã, tem ingresso para de tarde. Ele quer distribuir isso para algumas escolas. Só que ele fala, olha aqui primeiro. Primeiro, cada escola vai receber ingresso para uma única sessão. Então, não tem como a gente dar para uma escola ingresso de uma sessão e ingresso de outra sessão. Não. Cada escola vai receber só um tipo de sessão. E todas as escolas deverão receber o mesmo número de ingressos, né? E ele fala que não pode sobrar ingresso. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar no MDC. A gente tem que dividir esse número, esse 400 e esse 320, do maior, a gente tem que achar o maior número possível que a gente pode dividir os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está perguntando o número mínimo de escolas, certo? Se ele perguntasse o número máximo de escolas que a gente pode distribuir, é uma coisa. Só que ele quer o número mínimo. Por quê? Porque ele quer que cada escola receba o máximo de ingressos possível. Por isso é o MDC. Então, vamos iniciar aqui. 320, 400. É, vamos iniciar aqui então. Vai. Por 2, 160. 200. Vamos já marcando ele, ó. Marquei esse 2. Por 2 de novo, 80. 100. Vou marcar esse 2 aqui de novo. Por 2 de novo, 40. 50. Vou marcar esse 2 aqui. Por 2 de novo, 20. 25. Né? Vou marcar esse 2 aqui. Agora, vamos pensar aqui. Por 2 até dá, mas só o 20. Então, 10 e 25 não marca mais. Opa, por 2 dá o 10 de novo. Então, 5. 25 não marca. Aí aqui, continuando. Opa, por 5 dá. Então, 5. A gente já marca esse 5, né? 5 é 1. E aqui 5. E por 5 mais uma vez, 1. Opa, então a gente fez aqui o MDC. Vamos agora ver quanto que dá isso aqui. 2 vezes 2, 4. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Então tá. A gente achou aqui o MDC
80. Aí você pensa, ah, pronto, matou. Letra E. Não, galera. Aí é que tá. O Enem, a gente sempre tem que lembrar o que o enunciado pediu. Ele pediu o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingresso. E o 80 não é o número mínimo de escolas. O 80 é o número máximo de ingresso que a gente pode dar para cada escola, né? Respeitando que todas recebam o mesmo número. Ou seja, esse 80 está representando o quê? Está representando que cada escola vai receber 80 ingressos. Então, o que a gente tem que pensar? Bom, cada escola vai receber 80 ingressos. Mas eu tenho 400 para uma sessão, 320 para outra sessão. Então, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantos ingressos eu tenho no total e eu tenho que dividir por 80 para ver quantas escolas eu vou doar esse ingresso. Então, o que a gente pensa? Pô, por exemplo, vamos pensar aqui no 400. Vamos lá. 400 dividido por 80. 5, né? 5 vezes 4. 5 vezes 8, 40. Então temos aqui 5. Então o que a gente sabe? A gente sabe que 5 escolas vão receber os ingressos referente a essa sessão vespertina. 5 escolas. O 320 está falando o quê? Pô, 320, a gente divide ele por 80. Porque todas as escolas, independente se a sessão é vespertina ou noturna, tem que receber 80. Então, tem que dividir o 320 por 80 também. A gente vai chegar a 4, né? 4 vezes 8, 32. Então, galera, a gente sabe que quatro escolas vão receber noturno, né, da sessão noturna, e 5 escolas vão receber da sessão vespertina. Então, qual que é a nossa resposta? 4 mais 5, 9. É o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter o ingresso, segundo a isso aqui. Cada escola tem que receber só de uma sessão. Todas as escolas devem receber o mesmo número de ingressos e não pode sobrar ingresso. E o número mínimo de escolas é esse. Com certeza, a gente pode distribuir aqui para 80 escolas, só que a gente vai diminuir o número de ingressos que vai dar para cada um. E ele não quer isso, ele quer o número mínimo de escolas. Então, ele quer que dê o máximo de ingressos possível para cada escola. Uma questão realmente não é muito simples assim, você entender ela, mas, galera, assim que você entende esse tipo de questão, toda questão de MDC você faz. Você faz todo tipo de questão de MDC. Quer ver? Vamos para a próxima aqui, vamos ver a próxima questão. Leiam ela, né? E tentem fazer. Pausa aí e tenta fazer. Vamos lá. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir. Reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele vai falar aqui que dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros, 10 tábuas de 1080 centímetros. Ele fala, todas têm a mesma largura, né? Mesma largura e espessura. Aí ele falou, ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2. Opa, galera. Aí ele aqui fala, atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Bom, vamos entender essa questão, galera. Ele tem lá tábuas de mesma largura, mesma textura, mas comprimentos diferentes, né? 540, 810, 1080. E ele quer dividir essas tábuas. Quer dividir para reaproveitar. Só que todas têm que ter o mesmo comprimento. Mas aqui, ó, a gente viu, ó, os comprimentos são diferentes, então a gente vai ter que cortar essa tábua. Só que ele quer que não deixe sobra, todas fiquem do mesmo comprimento e que fiquem do maior tamanho possível, né? Desde que seja menor que 2 metros. Então o que a gente vai pensar, galera? A gente vai pensar um MDC. Qual que é o máximo divisor comum dessas tábuas? Né? Qual que é o maior tamanho que essas tábuas, que a gente pode fazer essas tábuas? Certo? Vamos começar a analisar aqui. Fazer aqui o MDC. 540, 810, 1080. E vamos começar aqui. Bom, vamos lá. 2. Aqui é 270. Aqui é 405, certo? 405. Aqui 1080 é 540. Já vamos marcar esse 2. Qual que é o próximo? Por 2 de novo. Vamos lá. 270 por 2, 135. 405 por 2, não dá. 405. 540 por 2, 270. Opa, não deu, não marca. Por 2 de novo. Tá? Por 2 de novo. Aqui não deu. Aqui não deu. E aqui ficou 135. Vamos pensar agora por 3.
Opa, 135 por 3, 45. A gente sabe. 405 por 3 dá 135. E 135 por 3, 45. Opa, já vou marcar esse 3 aqui. Esse aqui deu. Próximo. 3 de novo. Aqui dá 15. Aqui dá 45. Aqui dá 15. Opa, esse 3 deu. Marca. 3 mais uma vez. Vamos ver aqui. Aqui dá 5. Aqui dá 15. E aqui dá 5. Opa, aqui dá 5. Opa, esse 3 deu de novo. O que a gente vai fazer? Vai continuar. Sobrou aqui, vamos pensar que. Vai, deixa eu tirar essa questão daqui para não atrapalhar. Aqui. Agora por 3 de novo, né? Aqui dá 5. Aqui dá 5. E aqui dá 5. Não deu? Então deixa ele aí. E por 5. Finalizou com 1 para todo mundo. Esse 5 deu também. Opa, desculpa. O 5 deu também. Vamos marcar ele. Bom, nós marcamos apenas esses números e vamos multiplicar eles, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3 é 54, né? 54. 54 vezes 5, 270. Então, 270 é o MDC. O que representa esses 270, galera? Vamos lá. 270 representa qual que é o maior tamanho possível que a gente pode cortar essa tábua. Quer dizer, qual que é o maior tamanho possível da tábua em si. Por quê? Porque a gente pode cortar, por exemplo, essa tábua aqui de 540 centímetros duas vezes. Dois pedaços de 270. A de 810, a gente pode cortar três vezes. Três pedaços de 270 centímetros. A de 1080, a gente pode cortar, né? Tem que ver, 1080 vai ser quatro. Quatro vezes. Quatro vezes de 270 centímetros. O MDC é isso, galera. O MDC é qual que é o maior tamanho possível dessa tábua, galera. Essa tábua, o maior tamanho possível é 270. Porém, 270 centímetros. E ele fala aqui que o comprimento tem que ser menor que 2 metros. Então a gente não vai poder usar esses 270 centímetros. A gente vai poder ter que usar outro valor. Só que qual outro valor a gente pode usar? Por exemplo, pô, galera, eu sei que, beleza, 270 eu não posso usar. Supondo que eu quisesse usar 27. Se eu usasse 27, quer dizer, desculpa, é isso. Se eu usasse 27 centímetros, aí eu ia ter 20 tábuas. Aqui, se eu pensasse em 27, eu ia ter 30 tábuas. Se eu pensasse em 27 aqui, no 1080, eu ia ter 40 tábuas. Só que, galera, ele falou o quê? Ele falou que é o maior tamanho possível. 27 não é o maior tamanho possível. Porque 27 a gente pegou 270 e dividiu por 10. E achou 27. Realmente, 27 é um múltiplo de todos esses números. É um divisor de todos esses números. Mas não é o que vai deixar o maior tamanho de tábua. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em dividir esses 270 por algum número que a gente acha um divisor desses daqui e que dê o maior tamanho possível. Logo, a gente vai dividir ele por 2, né? Que vai dar 135 centímetros. O 2 é o menor divisor inteiro dos 270. Então, a gente vai dividir ele o menos possível para deixar uma tábua o maior possível, galera. Então é isso. Então a gente já descobriu o nosso número, 135. Só que 135 é o que a gente descobriu? É o tamanho da tábua. E ele fala que a gente tem tábua de 540 centímetros, a gente tem 40. De 810 a gente tem 30. E de 1080 a gente tem 10. Então o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que ver por quanto que a gente, quantas tábuas, né? Qual a quantidade, opa, desculpa, qual a quantidade de tábuas que nós podemos ter para cada um desse comprimento de tábua. Ou seja, tábua de 540, eu divido por 135. Eu vou conseguir quantas? 4. 810 por 135. Eu vou conseguir quantas? Eu consigo 810 por 135 vai ser 6, né? 6. 6 tábuas. E 1080 dividido por 135, eu vou conseguir acho que 8, né? 8? 8 tábuas. E o que a gente sabe então? Então a gente sabe que aqui vai dar 4 tábuas,
Aqui vai dar 6, aqui vai dar 8. Só que eu tenho quantas aqui no primeiro? 40. Então eu ainda tenho que multiplicar esse 4 por 40. 40 vezes 4, 160. Esse aqui eu tenho que multiplicar por 30. Então vamos lá. 30 vezes 6, 180. E esse aqui eu tenho que multiplicar por 10. É o que eu tenho. 10 vezes 8, 80. E, por fim, para descobrir o número exato de peças, é somar. 180 mais 160 mais 80. Vamos chegar a 420. Nossa resposta é 420. Bom, galera, a gente viu. É uma questão difícil, não é uma questão simples. Tem que saber, entender o que a questão está pedindo, mas também tem que dominar o MDC, né, para achar esses valores. Bom, vamos ver a próxima agora. Leiam, opa, não é essa aqui não, é essa aqui. Leiam a próxima aqui. Pausa, tenta fazer. Vamos resolver. Um grupo de 4 nadadores atravessa uma piscina, que tem 20 metros de um lado ao outro, com tempos individuais de 12, 15, 18 e 25. Tempos diferentes. Eles iniciaram um treino do mesmo lado da piscina e atravessaram de um lado para o outro continuamente. Quando chegam ao lado da piscina, eles imediatamente passam a nadar em direção ao lado oposto. A primeira vez que os 4 nadadores chegaram ao mesmo tempo, em o mesmo lado da piscina, o nadador mais rápido terá nadado um total de... Então, o que a gente tem que pensar aqui nessa questão, galera? Vamos lá, a gente tem 4 nadadores partindo de um mesmo ponto, né, percorrendo 20 metros e já voltando logo em seguida e fazendo esse ciclo. Porém, eles fazem em tempos diferentes. E ele pergunta, olha aqui o comando, a primeira vez em que os 4 nadadores chegarem ao mesmo tempo em um lado da piscina. O nadador mais rápido terá nadado um total de... Então ele quer o quê? Ele quer o MDC ou o MMC? Ele quer o MMC, né? Ele quer o tempo, a primeira vez. Ele quer o tempo mais rápido. Então a gente faz MMC de 12, 15, 18, 25. Vamos fazer aqui 2, 6, 15, 9, 25, 2, 3, 15, 9, 25, 3, 1, 1, 5, 3, 25, 3 de novo. 1, 5, 1, 25, 5 aqui. 1, 1, 1, 5 e por 5 de novo, né? Só para finalizar. Por 5. 1, 1, 1, 1. Aí a gente multiplica tudo aqui, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3 mais uma vez, 36. Vezes 5, 180. 180 vezes 5, 900, né? Então, a gente tem um total aqui de 900. 900 o quê? Segundos. Eles demoram, então, 900 segundos para nadar, para se encontrar, né? Quando eles começaram no mesmo ponto. Então, eles demoram 900 segundos. E o que que pergunta? Pergunta, a primeira vez em que os 4 nadadores chegarem ao mesmo tempo, ao mesmo lado da piscina, ele está perguntando, então, o nadador mais rápido. Qual que é o nadador mais rápido? É o que cruza antes. É o que cruza em 12 segundos, né? Outro cruza em 15, outro em 25, 18 e outro em 25. O mais rápido cruza em 12. Então vamos ver quantos metros esse de 12 vai nadar. Bom, a gente sabe o quê? A gente sabe que ele demora 12 segundos. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. 12 segundos para nadar 20 metros. 12 segundos. Se ele nadar 900 segundos, ele vai fazer quantos metros? X metros. Isso daqui é uma regra de 3, né, galera? Então, vamos multiplicar cruzado. 12x é igual a 20 vezes 900. X é igual a 20 vezes 900. O que que a gente faz aqui? Divide os dois lados por 12. Dois lados por 12. Tira aqui o 12 e aqui por 12. Antes de sair calculando, vamos simplificar, né? Pô, a gente pode dividir os dois. Aqui em cima e embaixo a gente divide por 2. Tem 10 vezes 900 sobre 6. Pô, por 2 de novo, né, pô? Vamos lá, por 2 de novo. 5 vezes 900 sobre 3. E ainda dá para dividir por 3 aqui esse 900. Então, 5. 900 por 3, 300. 5 vezes 300, 1.500. Nossa resposta aqui. Então, galera, é isso. Quando você pega o jeito, né? Quando você tem a manha de pensar, né? Qual que vai ser
que ele quer, se ele quer MMC, ele quer MDC, o que a questão quer em si, o que esse MMC, o que esse MDC representa na questão. Isso acho que é o mais importante para a gente ter, para a gente conseguir analisar a questão e chegar na resposta. Quer ver? Vamos para a próxima questão aqui. Não é essa não, é essa aqui, ó. Vamos ver essa questão aqui. Resolva aí, por favor, né? Pausa, resolva e vamos ver aqui. Bom, questão da UERJ. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam sempre no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente, né? E no final de semana, eles viajaram juntos. Eles viajaram juntos. Então, num determinado ponto, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinho, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X e Y é, opa, você olha assim nessa questão, você pensa, pô, questão X, Y, uma questão de equação, questão mais difícil, mais avançada. Mas não, galera. A gente tem que analisar aqui o que a questão está falando. Ela está falando que tem uma gerente e um assistente que viajam em forma cíclica, né? Uma viaja a cada 24, outra viaja a cada 16. E a partir, vamos fazer uma linha do tempo aqui. A partir de um dado momento, eles viajaram junto. Quando que eles vão viajar junto de novo? Vamos ver. Quanto tempo vai demorar? E isso é o quê? Isso é o MMC de 24 e 16. Fazer aqui, MMC 24 e 16. Por 2, 12. 8. Por 2, 6. 4. Por 2, 3. 2. Por 2, 1. 3. Por 3, 1. 1. Pronto. MMC aí, né? A gente conseguiu encontrar esse valor aqui. 2 a quarta, né? Que é 2, 4 vezes. Vezes 3. 2 a quarta é 8. Vezes 3 é 8 vezes 3, 20. Opa, não, desculpa. Então a gente fez o MMC aqui, galera, né? E chegamos aqui, 2 a quarta vezes 3. 2 a quarta. Desculpa. Então, galera, a gente fez aqui o MMC e chegamos a 2 a quarta vezes 3. 2 a cubo é 8, vezes 2, 16. 16 vezes 3 vai dar 48. Então, o que quer dizer esse 48? Olhando do dia zero. No dia 48, eles vão novamente se reencontrar. E depois, se continuar, por exemplo, fazer 48 vezes 2, a gente vai ver que no dia 96 eles vão se encontrar. E se somar mais 48, a gente vai saber que no dia 144 eles vão se encontrar. Só que o menor intervalo é em 48 dias. Então, depois de quantas viagens da gerente, né, eles vão se reencontrar? Se a gerente viaja a cada 24, da gerente é duas viagens. Então, x é igual a 2. E do assistente, ele é a cada 16 dias. 48 dividido por 16 dias, né, é 4 vezes. Então, 4 viagens do assistente. Então, y, 4. Né? E o y, 4. Então, o menor valor de x e y é 2 mais 4. Então, galera, aí a gente vê o quê? O que esse 48 representa? Bom, esse 48 representa, vamos pensar aqui numa linha do tempo, aqui na nossa linha do tempo. No dia zero, eles viajaram juntos. Depois de 48 dias, eles se encontraram. Depois, 96 dias, né, que é 48 mais 48, se encontraram. 96 mais 48, 144. Em 144 dias, eles se reencontraram. Só que ele pergunta aqui, ó, depois de quantas viagens da gerente e quantas viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. Bom, a gerente viaja a cada 24. Então, nessa metade aqui,
A gerente viajou uma vez, deu 24 dias. O assistente, ele viaja a cada 16. Então, aqui ele viajou 16 uma vez, aqui ele viajou 16 mais uma vez, e na próxima viagem os dois se encontraram. Então, a gente vê o quê? A gerente viajou uma vez até eles se reencontrar de novo aqui. E o assistente viajou duas vezes até eles se reencontrarem. Então, a gente tem aqui que o X, né, que é a quantidade de viagem da gerente, é 1. E Y, a quantidade de viagem do assistente, é 2. Porque até eles se reencontrarem, até eles fizerem essa viagem, a gerente viajou uma vez e o assistente viajou duas. Porque na próxima eles já se reencontraram. Então, o menor valor de X mais Y é 3. Bom, outra questão aqui que você tem que pensar, né, na linha do tempo. Pensar no MMC, ver o que significa esse MMC e analisar a questão, né? Nesse caso, analisar a linha do tempo. Bom, vamos ver a próxima questão aqui. Vou colocar aqui mais para baixo e ver aqui a próxima questão. Pausem aí, tentem resolver. Então, Silva e Márcio moram em cidades diferentes no interior. A Silva vai à capital uma vez a cada 10 dias e Márcio vai à capital uma vez a cada 12 dias. A última vez que eles se encontraram na capital foi em um sábado. Opa, sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em. Bom, vamos pensar numa linha do tempo igual no outro, né? A gente tem aqui, ó. Eles se encontraram num sábado. E eles vão se encontrar de novo quando? Bom, aqui é no dia zero. Vamos ver qual que é o próximo dia que eles vão se encontrar. É o MMC de 10 e 12. Porque um viaja a cada 10, outro a cada 12 dias. Aqui, 2. 5. Aqui dá 6, né? Por 2, 5. 3. Por 3, 1. 5. E por 5, 1. Bom, fazendo aqui o MMC, a gente tem 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, aqui 60. Então, vai demorar 60 dias para eles se reencontrarem. Certo? E a gente tem que pensar o quê? Pô, quantas semanas vai passar até, é, até ser 60 dias? Bom, uma semana tem 7 dias. Então, vai passar quanto? Por exemplo, vamos pegar 60 e dividir por 7. Por quê? Porque a gente pode fazer aqui, por exemplo, 8. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 7 é 56. Desculpa. 56. Sobra 4. Então, lembrando da divisão. O que significa essa divisão? Significa que vai passar 8 semanas e tem um resto 4. Então, vai ser 8 semanas mais 4 dias. Então, depois de 8 semanas, a gente tem um sábado. Outro sábado aqui. Sábado. Mas esse é o dia 54. Desculpa. Desculpa, galera. Aqui é 6, né? É o dia 56. 56. O dia 56 representa um sábado. Então a gente só pensar, pô, se o dia 56 é o sábado, o dia 57 é o domingo. O dia 58 é a segunda. O dia 59 é a terça. E o dia 60 é a quarta, né? Então, B. Resposta B. Quarta-feira eles vão se reencontrar. Bom, mais uma vez. Aqui fazer o cálculo até é simples. Mas a gente tem que pensar sempre em o que significa esse número que a gente acha no MMC ou no MDC. Acho que essa é a última questão. Vamos lá para a última questão. Pausa aí, faz rapidinho. E a gente tenta que eu resolva aqui com vocês. Bom, um relógio A bate a cada 15 minutos. Um relógio B bate a cada 20 minutos. E um terceiro relógio C a cada 25 minutos. O menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios em horas é. Bom, basicamente, essa questão é uma questão muito parecida com a anterior, né? Só que agora falando sobre relógios. O que a gente tem que pensar? Pô, menor intervalo de tempo. Ciclo, intervalo, menor, MMC. Vamos pensar em MMC. Vamos ver qual que é a vez que esses relógios vão bater de novo depois que eles bateram juntos, né? Então vamos fazer aqui uma linha do tempo, vai. Eles bateram aqui no dia zero. Quer dizer, desculpa, no momento zero. Não vamos pensar nem em hora. Momento zero. Depois de quantos minutos eles vão bater de novo? Vamos fazer aqui o MMC para ver. 15, 20, 25. Fazendo aqui essa conta, a gente tem 2, 15, 10, 25, 2, 15,
5, 25, 3, 5, 5, 25, 5, 1, 1, 5 e 5 de novo. 1, 1, 1. Pô, vamos fazer aqui agora o MMC deles. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Opa. Então, vai demorar 300 minutos para eles bater junto de novo. 300 minutos. E ele está perguntando em horas. Pô, se eu sei que 1 hora tem 60 minutos, né? 1 hora. Depois de X horas, 300. Eu só fazer com uma regra de 3. Multiplica cruzado. Tem 60x igual 300. Divide os dois lados por 10, tira esses dois zeros. X igual. Divide os dois lados por 6. Aqui corta. Então x igual 30 sobre 6, 5. 5 horas. De novo, galera. O difícil não é fazer o MMC, o difícil não é fazer o MDC. Depois que você sabe que o MMC ou o MDC é só você fazer isso, colocar um número do lado do outro, colocar uma barra e começar a dividir por número primo, né? No MMC, você divide até o final, depois multiplica. No MDC, você vê qual dividiu os dois ao mesmo tempo e multiplica, marca e multiplica. Isso aqui é o simples, é o que, é o que a gente vai fazer. Só que na questão, a gente sempre tem que lembrar de reler a questão e de ver o que exatamente a questão está pedindo. Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer com esse número que a gente chegou, né? Que é o MMC ou o MDC, né? A gente vê o que é esse número, o que esse número representa e o que a questão quer da gente. Bom, basicamente, a primeira aula é isso, pessoal. Bom, galera, vamos agora para a explicação do conteúdo de conjuntos numéricos. Bom, o que a gente tem que saber dos conjuntos numéricos? Basicamente, a definição. Então, o que significa cada conjunto? Vamos começar primeiro pelos números naturais, que é o primeiro conjunto. Então, o que a gente tem que pensar de número natural? Qual que é a definição? Definição de um número natural. É um número inteiro e não negativo. Então, quando a gente começa a contar os números naturais, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até o infinito. Isso que é o conjunto natural. Essa é a definição dele. Ele é representado por esse n, um tracinho no meio. E a gente pode ter alguns subconjuntos dos números naturais. O que a gente pode ter aqui? Por exemplo, nós podemos ter esse símbolo do n com asterisco. O que significa? Significa que é o conjunto dos números naturais não nulos. O único número nulo que nós temos é o zero. Então ele significa que é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então é 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, com exceção do zero. Aí podemos ter também o quê? Podemos ter o n com p, que significa o quê? Significa o conjunto dos números naturais pares. Então começa pelo zero, porque o zero é considerado um número par, e continua 2, 4, 6, 8, infinitamente. Pode ser representado por 2 vezes n. Por quê? Porque qualquer número, quando você multiplica por 2, ele vira um número par. Então esse é o conjunto dos números naturais pares. Outro subconjunto é os números naturais ímpares. Então temos 1, 3, 5, 7, 9, até o infinito, né? Podemos ter aqui também essa expressão 2n mais 1, por quê? Porque qualquer número natural, o n aqui sempre representa um número natural. Qualquer número natural que você multiplique por 2 e acrescente 1, ele vai ser um número ímpar. E aqui podemos ter o p, que também faz parte do conjunto dos números naturais, por quê? Porque é o conjunto dos números primos, né? Vamos ter uma aula só falando dos números primos. Mas enfim, 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinitamente, né? Evidentemente, só os números primos entram nesse subconjunto. Bom, basicamente, isso é apenas uma forma de limitar o conjunto dos números naturais. Mas o que a gente tem que saber mesmo é basicamente o que significa cada um dos conjuntos. Então temos aqui o conjunto dos números naturais. O próximo é o conjunto dos números inteiros, representado por esse z. E vai incluir o quê? Aqui, quando a gente está falando de inteiros, a gente está falando além dos números naturais, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Então, nós temos o 0, 1, 2, 3 infinitamente e os números negativos. Então, quando a gente pensa de números inteiros, nós podemos, então, qualquer número do menos infinito ao mais infinito. Percebemos que ele também tem alguns subconjuntos, basicamente muito semelhantes aos dos números naturais. Então, o z com asterisco
é os números inteiros não negativos, então vai vir do menos infinito até o mais infinito sem o zero, né? Sem o zero, né? Podemos ter também esse z com esse sinal de mais representando os números inteiros não negativos, que vai vir do zero, um, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Então, basicamente, a gente vê que esse subconjunto com, do z não negativo é basicamente o conjunto dos números naturais. Então, galera, isso basicamente é só uma outra forma de reescrever e representar um conjunto, né? Não vai ser muito relevante para a prova que vocês vão fazer, que é do Enem e do vestibular da Unemat, porque geralmente não cai esse tipo de conteúdo lá. Mas, para vocês saberem, nós podemos ter também os números inteiros não negativos e não nulos, ou seja, tiro zero, aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. E podemos fazer isso também falando dos números inteiros não positivos. Então, esse sinal de menos representa os não positivos. Então, vai vir do menos infinito até menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E a gente pode ter os não positivos e os não nulo. E não nulo, com asterisco, que a gente tira o zero, né? Corta o zero e representa menos infinito, né? Até o menos 1. Bom, basicamente isso é só uma forma de falar, de representar um subconjunto dos inteiros. O que vocês precisam saber mesmo é número natural, 0, 1, 2, 3 até o infinito, número inteiro, pega os números negativos também. Basicamente é isso. Aí vamos ter agora o conjunto dos números racionais, representado por esse Q. O que ocorre? A gente percebe que os números inteiros, né, está contido dentro desse conjunto dos números racionais. Então é do menos infinito ao mais infinito, né? Pega todos, pega os inteiros, pega os naturais e pega também as frações. Nesse caso, os números, que a gente popularmente chama de número com vírgula, né? 0,5, 0,5, 0,6, enfim, qualquer número com vírgula, qualquer fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3. E aqui entra também as dízimas periódicas, né? O que é dízima periódica? Por exemplo, esse número aqui, menos 1 sobre 2. Se a gente fizer a conta, vai dar. Desculpa, esse não. Por exemplo, esse número aqui, 1 sobre 3. Se a gente fizer a conta, vai dar 0,33333333 infinitamente. Isso é uma dízima periódica que entra nos números racionais. Por quê? Porque o que significa um número racional? O número racional é um número que pode ser escrito em forma de fração, né? Por exemplo, A sobre B, onde A e B tem que ser inteiro, né? Então, o A tem que ser inteiro, o B tem que ser inteiro e o B tem que ser diferente de zero. Porque, por exemplo, se a gente tem 1 sobre zero, isso aqui na matemática é uma indeterminação, né? Esse número não existe. Então, só lembrar, sempre o B é diferente de zero e os dois têm que ser inteiros para representar um número racional. Então temos aqui vários exemplos, 1 sobre 2, 3 sobre 4, né? Enfim. Ou número aqui com vírgula, isso não importa. O que a gente tem que entender também é que nos números racionais, as dízimas periódicas não necessariamente vai repetir só o último número, né? Como eu falei, por exemplo, um terço dá 0,33333, repete só o 3. Mas a gente pode ter uma dízima periódica, por exemplo, 0,45, 45, 45, 45, enfim, que repete infinitamente o 45. O importante é a gente ter alguma periodicidade em alguma parte desses números que compõem depois da vírgula. Então, isso é a definição de dízima periódica. Por quê? Porque isso diferencia da gente o que é um número irracional. Porque um número irracional ele vai ser representado por números que são dízimas não periódicas. Ou seja, temos aqui o π, que é 3,14, 15 e continua infinitamente, sem repetir nenhum número ou nenhum intervalo de número. Temos também raiz não exata, por exemplo, raiz de 3, né? Menos raiz de 2. Enfim, qualquer dízima não periódica a gente vai chamar de um número irracional. E a gente percebe que aqui os inteiros e os naturais estão contidos nos racionais. E já os irracionais é um conjunto à parte. Então é outra coisa, não se relaciona em nada com esses números aqui. Mas o importante é a gente saber o quê? Que ambos, quando a gente junta ambos, né, quando a gente faz a união de ambos, nós temos os números reais. Basicamente, os números reais, esses dois conjuntos de números que acabamos de ver. Temos também aqui em relação a números complexos, mas número complexo, basicamente, o que é número complexo? Número complexo a gente fala que i ao quadrado igual a menos 1. Por que a gente fala isso?
que a gente chama de I raiz de menos um. Então, raiz de número negativo. Isso é um assunto que nunca caiu no Enem, não cai também no vestibular da Unemat e vocês não têm que se atentar. Então, se você um dia alguém falar, número complexo, só lembra, é número que tem raiz negativa. Mas não vai ser importante esse número para a prova de vocês. Bom, basicamente eu também esqueci de falar, mas aqui nos racionais a gente pode ter o asterístico indicando não nulo, né? O sinal aqui indicando os não negativos, aqui não nulo com não negativo, aqui não positivo, não nulo com não positivo, igual a gente viu aqui no conjunto dos números inteiros. E para os racionais, também, mesmo esquema que a gente viu, vocês podem olhar aqui e pensar. Se tem asterístico, a gente está tirando zero. Se está com esse sinal de positivo, a gente não está pensando no negativo. Se tem um asterístico, sinal de positivo, a gente tira os negativos e tira o zero. E o negativo, basicamente a mesma coisa. A gente tem o sinal negativo, a gente tira todos os positivos. E a gente tem o sinal de asterístico com negativo, a gente tira o zero, além de todos os positivos. Bom, galera, basicamente é isso de conjunto numérico que vocês podem saber, assim, vocês precisam, né, de um básico, para caso caia alguma questão, vocês saber, pelo menos, o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número irracional e o que é um número real. Isso já está ótimo. Né? Por exemplo, essa questão aqui, fala, número raiz de 49 pertence a qual conjunto numérico? Bom, você pode olhar a raiz e pensar, ele vai pertencer aos irracionais, né? Porque é uma raiz. Só que a gente tem que lembrar, galera, raiz de 49 é uma raiz exata, não é uma raiz não exata. Raiz de 49 é 7. Então a gente tem que olhar para o 7. Qual conjunto 7 pertence? Natural. Essa é a resposta. Bom, basicamente é isso, galera. Não tem muito o que fugir disso para a prova que vocês vão fazer. Bom, galera, agora indo para o segundo assunto, que é multiplicação e divisão. Bom, o que a gente tem que saber? Vamos olhar a multiplicação primeiro. Bom, a gente lembra daquela regra de o produto entre dois números de sinais iguais é positivo e o produto entre dois números de sinais contrários é negativo. É aquela, menos com menos é mais com menos é menos e mais com mais é mais. Bom, a gente saber disso, a gente está com isso na mente sempre, porque a gente pode confundir isso em uma questão e perder a questão por confundir isso. E a gente tem que saber o que também? A notação. Como que vai aparecer uma multiplicação para a gente? Então temos aqui o sinal de multiplicação, temos aqui esse ponto representando a multiplicação. Quando o número está em parênteses, né, um número acompanhado de outro número entre parênteses, a gente fala também que esse número está multiplicando esse. Assim como se a gente tiver dois números entre parênteses seguidos um do outro, a gente fala que um está multiplicando o outro. Isso é só notação. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 5 vezes 5, menos 15. Menos 3, desculpa, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes menos 5, 15, positivo. Menos com menos, mais. Basicamente, vocês têm que lembrar isso na hora da prova de vocês, para vocês não cometerem besteira e, assim, errar coisa básica, errar coisa boba, por causa que você não prestou atenção no sinal, e perder a questão inteira, né? Então, por exemplo, aqui só para a gente lembrar um pouco da operação. Vamos relembrar, porque na hora da prova, às vezes você não vai conseguir fazer a conta de cabeça, você tem que rapidinho ali no canto da prova fazer uma conta que vai surgir para você. Então, ó, 328 vezes 52. A gente vai primeiro olhar para o 2 e multiplicar. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. A gente esquece aqui esse primeiro e vai para o outro. Coloca um zero e aqui. 5 vezes 8 é 5 vezes 8, 40. 0, 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. A gente tem 6, 5. Aqui, 10 vai 1, 7, 1. Né? Então temos aqui esse número. E galera, na hora da prova é muito bom a gente, né, tá com essa operação em mente, bem fresca, para lembrar, porque eventualmente, tanto no Enem quanto no vestibular da Unemat, vocês podem vir a ter uma questão que vai ter uma conta de multiplicação bem grande para vocês fazer, tipo 3 dígitos, 4 dígitos, e vocês vão ter que fazer a conta de multiplicação na hora. Assim como pode aparecer uma conta de multiplicação com número decimal, né, com número com vírgula.
e vocês têm que estar na mente de vocês o que vocês vão fazer rapidamente. Bom, a gente pega aqui o número, basicamente esquece a vírgula por um momento e faz a multiplicação rapidinho. Então, aqui vezes 302. E vai fazendo. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. 1, 15. Vai 1. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 1, 9. 2 vezes 2, 4. Bom, esquece aqui e vai para o próximo. Aqui, 0 vezes tudo, sempre vai dar 0. Agora a gente pula. O próximo agora. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 2, 22. Vai 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 vai 7. E a gente tem esse número aqui. Agora é só somar. 2 mais 4, 6 com 7, 4, 7. E a gente olha lá para o número original e a gente vê que aqui tem uma casa depois da vírgula e aqui tem duas. Então a gente vai colocar nesse número 3 casas depois da vírgula. E a gente chega na nossa resposta. Pode parecer bobo, galera. Às vezes você está um pouco mais avançado. Mas isso na hora da prova faz uma baita diferença. Você está treinado a fazer um cálculo desse grande, porque eventualmente vai cair na prova, ou o que pode acontecer também, eventualmente vai cair uma questão que você não lembra como você pode chegar e resolver essa questão de um modo, digamos, tradicional, mas você pode ir lá e fazer as contas para testar, fazer as contas, né, para testar o que a questão está pedindo. E pode às vezes cair uma conta grande, assim com o número de vírgula. Então você treinar isso durante a sua preparação é fundamental. E agora temos divisão. A divisão. Bom, basicamente a regra do sinal, a gente lembra, é igual a da multiplicação. Menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Basicamente isso. E a notação. A gente tem aqui o próprio símbolo da divisão, a gente tem a barra ou o número em forma de fração. Temos essa regrinha também, o dividendo. Essa regrinha aqui, ó, dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais R. Né? Para que eu trouxe isso para vocês? Para vocês só saber o que é cada parte da divisão. Bom, o dividendo é o número que a gente está dividindo. O divisor é o número pelo qual a gente está dividindo o dividendo. Então, por exemplo, aqui, 3, dividendo, 5, divisor. Quando a gente faz o cálculo, né, a gente pode chegar num resto. Se for divisão exata, o resto é zero. Se não, vai ter um resto, algum número aqui. E aqui o quociente, a nossa resposta, digamos, né? É o quociente, o quê? E a gente tem a relação. Se a gente pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto, a gente tem o dividendo. Basicamente, é só uma relação mesmo matemática desses números, né? De o que representa esses números. Bom, e basicamente a operação. E também, se você não conseguir fazer de cabeça, eventualmente na hora da prova você vai precisar fazer esses cálculos. Porque realmente cai esse tipo de questão. Qualquer questão de matemática, principalmente no Enem, 45 questões, né? São questões geralmente não são curtas, então vai cair isso em conta e você tem que estar na hora ali sabendo como faz cada divisão. Bom, temos aqui as operações básicas. Então, vamos lá. 348 dividido por 6. Bom, a gente não consegue pegar 3 dividido por 6, a gente pega 34. O número mais próximo é 6 vezes 6 vai ser 36, então 5. 6 vezes 5, 30. 4, 8. Bom, a gente sabe que 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 6 é 48. E o resto zero. Então, aqui o quociente e aqui o resto. Bom, agora aqui, nessa outra divisão, a gente tem 45, desculpa, 4.518 dividido por 15. A gente sabe aqui, 3 vezes 15, 45. Sobra zero. A gente desce. A gente viu que não consegue dividir o 1 por 15. A gente que antes de descer o 8, a gente bota um zero aqui. Porque a gente não conseguiu dividir. Aí agora a gente desce o 8, coloca 1, 15, vai sobrar 3. Bom, nessa regrinha, se a gente olhar essa regrinha, a gente tem que o nosso quociente é 301, o nosso resto é 3, né? O nosso dividendo 4.518 e o nosso divisor 15. Então, isso aqui é só para provar como isso aqui sempre vai dar certo. Bom, mas a partir daqui a gente pode continuar dividindo. O que a gente faz? A gente bota uma vírgula aqui e a gente pode colocar um zero aqui. A gente coloca 2, 2 vezes 5, 30. Pronto, resto zero e a gente achou o resultado dessa divisão, 301,2. Agora o próximo número aqui. 7.502 dividido por 25. Para vocês relembrar, galera. Para vocês estar tentando fazer aí também na casa de vocês. Aqui, 3.
3 vezes 25, 75. Zero, vai descer o zero. Não dá nenhuma vez. A gente bota zero. Vai descer o 2. Também não dá nenhuma vez. A gente multiplica por zero de novo. Aí, a partir de agora, a gente precisa, para colocar mais zero aqui, a gente tem que colocar a vírgula aqui, colocar o zero aqui. Aí 25 não dá, a gente coloca mais um zero, aí a gente pode colocar outro zero. Não precisa mais colocar mais vírgula, evidentemente a vírgula só coloca uma vez. Aí a gente tem aqui 200. Agora dá para dividir por 25. 200 dividido por 25, 8. Então, resultado 300,08. Aí, por exemplo, nós temos aqui, quando a gente tem uma divisão onde o divisor, o dividendo, já é maior que o divisor. O que a gente faz? Bom, a gente começa 35 dividido por 8. Aí o que a gente faz? A gente já coloca um zero, porque não dá para dividir 35 por 80, e uma vírgula. E a gente pode ir adicionando zero. Então a gente tem aqui, por exemplo, 3, né? 3 vezes 8, 24. Não, desculpa, 3 não. Acho que dá até 4, né? Porque 4 vezes 8 é 32. Então a gente tem aqui, sobra 30. Aí agora a gente pode colocar zero aqui até conseguir terminar a divisão, porque a gente já colocou essa vírgula, né? Mesmo esquema. Aí aqui vai ser 3, né? Agora 3, 240, sobra 60. A gente coloca mais um zero. E aqui é 6, né? Não, desculpa. Acho que aqui 7. Por quê? Porque 7 vezes 8, 56. Um zero. Sobra 40. Pode colocar mais um zero. E é 5. 5 vezes 8, 400. E aqui terminamos a divisão. Bom, desculpa. O que é bom a gente lembrar também? A gente lembrar de divisão com número decimal. Como que a gente faz essa divisão? A gente só iguala as casas aqui, por exemplo, 3, 3,0, e a gente pode esquecer a vírgula e lembrar e olhar só para os números, né? Então a gente esquece aqui essa vírgula, certo? A gente esquece essa vírgula aqui também. E só faz essa divisão normal. Então temos aqui 72 dividido por 30. 2, 2 vezes 30 é 60. 12. Aí a vírgula, pode colocar um zero. 4. 4 vezes 3, 12. Um zero. 120. Resto zero. Independente de quantas casas nós temos depois da vírgula. Em ambos os números. A gente iguala. Então aqui, um zero. E esquece essa vírgula. Esquece essa vírgula. Simplesmente isso. E dividimos. 5.270 sobre 124. E a gente faz essa divisão. Acho que aqui 124 vai caber, acho que 3 vezes aqui em 527, certo? Não, 4 vezes? Dá. 496, né? Faz a subtração aqui. 31. Sobra zero. Aqui vai 2. 2 vezes 124, 248. Opa. Aqui seria 52 mais 10, 62. A gente pode colocar vírgula aqui. Pode colocar o zero aqui. E acho que a gente pode multiplicar aqui por 5, né? 124 vezes 5, 620. E a gente acha o resultado dessa divisão. Bom, de divisão e multiplicação, basicamente é isso que a gente tem que lembrar, galera. Bom, galera, agora na parte da aula de número primo. O que a gente tem que saber? Definição. O que é um número primo? Um número primo é aquele número que é um número natural, possui somente dois divisores, também naturais e distintos. O número um e o número ele mesmo. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o conjunto dos números naturais que eu coloquei. Temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos olhar para o zero. O zero é um número primo? Bom, se você ler a regra, o número primo é que ele possui dois divisores naturais distintos, que é o número um e ele mesmo. Então, zero, eu consigo dividir por um? Pô, consigo. Beleza, consigo. Só que o zero, eu consigo dividir por zero? Não, não consigo dividir por zero porque qualquer número dividido por zero é uma indeterminação. Então, zero não é primo. Um, eu consigo dividir por um? Consigo. Eu consigo dividir por ele mesmo, que é um? Consigo. Mas um é um número primo? Não. Por quê?
Porque ele não tem dois divisores naturais distintos. Só tem um. Um. Então, na prática, o que a gente vai ver? A gente vai ver que os números primos começam a partir do 2. Inclusive, o 2 é o único número primo par. Porque qualquer outro número primo, ou qualquer outro número par, dá para dividir por 2. Então, não dá para ser primo. A gente já elimina qualquer número par diferente de 2. E só resta agora você sempre analisar os números ímpares. Bom, então temos aqui a sequência inicial dos números primos, né? 2, 3, 5, 7. Aí tem aqui o 9. O 9 já não vai ser primo, porque o 9 é divisível por 1, é divisível por 9 e é divisível por 3. Então, não vai ser um número primo. E a gente tem aqui, como identificar o número natural primo? Bom, a gente tem uma regra. Um número natural é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Bom, a gente pensa, meu Deus do céu, que regra é essa? Na prática, é só a gente pensar como que a gente pode encontrar, como a gente pode pensar para ver se o número é primo ou não. Por exemplo, coloquei aqui 2. Bom, a gente sabe que qualquer número par vai ser divisível por 2. Então, a gente já vai sempre eliminar os números pares, além do 2, porque o 2 é o único número par primo. O 3. Como a gente sabe que o número é divisível por 3? Bom, a gente tem uma regra aqui. A gente soma os três algarismos do número, né? Se for só dois algarismos, os dois, enfim. O número de algarismo a quantidade de algarismo que um número tiver, a gente soma e vê. Por exemplo, 5 mais 2 mais 3. 5 mais 2, 7 mais 3, 10. Bom, se esse número, resultado dessa soma, for um número múltiplo de 3, é divisível. Nesse caso é 10. Opa, não é divisível. Então, a gente tem que lembrar dessa regra. Ser divisível por 3, né? Tem que ser a soma dos algarismos. Tem que ser um número divisível por 3, né? Por quê? Ou seja, por exemplo, olhando aqui 252. 2 mais 5, 7 mais 2, 9. Pô, 9 é divisível por 3. Então não tem como 252 ser número primo. Por quê? Porque ele com certeza é divisível por 3. Bom, a gente tem que saber isso e a gente tem que saber aqui, pensar no 5, né? Qualquer número finalizado com 5, evidentemente, a gente vai saber que ele é divisível por 5. Então, a gente já pensa que ele não é primo, né? Assim como terminado com zero. A gente sabe qualquer número terminado com zero, a gente consegue dividir por 2, né? É um número par. Então, não vai ser primo também. E o que sobra depois disso? Depois disso, então, a gente já pensou que o número não pode ser. Se a gente olhou o número, viu que não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5. Agora a gente tem que começar a pensar. E essa regra nos diz que um número é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Então vamos pensar aqui, por exemplo, 253. A gente vai começar a dividir esse número pelos números primos. Vamos lembrar aqui os números primos iniciais. Vamos colocar aqui e do lado aqui, vai. Primeiro 2, depois 3, 5, 7, 11, 13, o próximo é 17, 19, enfim, é 23, enfim. O que a gente vai pensar então? Vamos começar a dividir por esses números primos, por esses números primos, né? E ver qual que vai ser o resto. Bom, 2, 3, 5, a gente sabe que não é divisível. Então vamos começar pelo 7. Vamos lá, 253 divisível por 7. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Bom, aqui 3, né? 7 vezes 3, 21. 4, 3. Bom, acho que aqui é por 6, né? 7 vezes 6, 42. Então 6. 7 vezes 6, 42. Sobra 1. Bom, a gente para por aqui para ver se ele é primo ou não. Por quê? Porque a gente olhou aqui o quociente. E a gente olha aqui o divisor. E o que fala a regra? Um número vai ser primo se der resto diferente de zero. Opa, deu diferente de zero. Até o divisor ser maior. Então esse divisor tem que ser maior ou igual a esse resultado aqui. A gente viu que o resultado, né, o quociente é maior. Então, a gente tem que continuar dividindo por número primo para ver se esse número é primo ou não. Vamos lá. 253. Qual que é o próximo? 11. Dividido por 11. Aqui, 2. 2 vezes 11, 22. Volta o 3. Aqui, abaixo o 3, 3. 3 vezes 11, 33. Opa, já deu o resto zero, pessoal. Se já deu o resto zero, a gente sabe que 253 é divisível por 11. Pronto, não é número primo. Já era, a gente sabe. Agora vamos olhar outro número aqui.
Vamos olhar aqui o 223. Vamos lá. É 223 por 2. Evidentemente, não é um número par, então não dá para dividir por 2. Por 3, vamos somar. 2 mais 3, 5. Mais 2, 7. Pô, não é divisível por 3 e não termina em 5. Então vamos ter que começar a dividir. Por 7 primeiro, vai lá. 7, olhando aqui, 22 por 7, 3. 3 vezes 7, 21. 1, sobra 13. Pronto, a gente já tem aqui o nosso resto aqui, porque aqui teria que ser 0, né? A gente já tem um resto aqui. Então, 30 é maior que 7. E o nosso resto é diferente de 0. Então a gente tem que continuar dividindo para ver o que vai dar. Vamos lá, 223. Depois de 7, qual que é o nosso próximo número primo? 11. Opa, 11. Vai, 2. 2 vezes 11, 22. 0, vai sobrar o 3. 3 não dá para dividir nenhuma vez? 0. 0 vezes 11, 0. Então a gente até ia poder continuar, mas a gente já viu aqui que o resto é diferente de 0 e que esse número aqui já é maior que o 11. Então, vamos olhar para o próximo. É o que fala a regra, pessoal. Está escrito aqui na regra. 223, próximo número primo, 13. Vamos lá, 13, 1. 1 vezes 13, 13. Vai sobrar 7, 9. Aí volta o 3. Abaixo 3, desculpa. Aí 13. 93 mais próximo de 13 é 13 vezes 7. Né? 7 vezes 3, 21. Então 13 vezes 7, 91. Sobra 2. Opa, 17 está maior que 13. Vamos ter que dividir mais uma vez. Depois do 13, qual que é o próximo número primo? 17. Então vamos dividir por 17. 1. 1 vezes 17, 17. Aqui desce 5. 3. 17 vezes 3, a gente tem 51. Com o resto, 2. Opa, pessoal. Olha aqui. A gente dividiu o 223 por números primos, certo? Dividimos aqui por números primos, desculpa. Aqui, ó. Analisamos o quociente, né? Que sempre estava maior do que o nosso divisor. Mas aqui, ó, o quociente 13 está menor. Então, o divisor está maior. E o que, que a nossa regra fala? O número natural é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Então, aqui, a gente chegou que quando a gente divide 223 por 17, a gente tem um quociente maior do que o divisor e a gente tem um resto que não é zero. Opa, então, pela regra, a gente pode afirmar 100% que 223 é um número primo. Bom, galera, basicamente é isso. Número primo, o que você tem que saber? Você tem que saber quais são, qual que é a definição. Eventualmente, se você precisar analisar um número muito grande, você tem que saber essa regrinha, que você pode ficar dividindo ele por um número primo para até o quociente for menor ou igual ao divisor, né? Você vai dividindo até achar e descobrir se ele é primo ou não, caso a questão pergunte para você se o número é primo ou não. E porque o que ocorre? Para a gente saber o próximo tópico, que é MMC e MDC, a gente tem que saber o que é um número primo. Porque lá a gente vai fatorar os números por números primos, por fatores primos, para conseguir descobrir MMC e MDC. E a MMC e MDC cai muito em prova, tanto o NEMAT quanto o Enem. Então, o próximo tópico a gente tem que saber, e para saber o próximo tópico, a gente tem que saber definir o que é um número primo e tem que saber quais são os números primos. Bom, basicamente é isso.